pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 63. Nesta aula nós iremos dar continuidade ao Google Forms e veremos mais algumas de suas ferramentas e de seus componentes, certo? Eu vou abrir aqui novamente aquele formulário que nós trabalhamos nas últimas aulas, formulário de exemplo. Certo, então aqui nós temos, né, o formulário que estamos trabalhando. Opa. Eu vou falar um pouquinho sobre os componentes aqui, né, esses componentes que estão aqui nessa parte de cima. Primeiro a gente tem aqui um componente de estilização, certo? Onde a gente pode personalizar o visual do formulário. Você pode adicionar uma imagem ao cabeçalho, certo, do formulário, tornando ele ainda mais personalizado. Você pode modificar o tema, certo, a cor do tema do formulário. Eu vou modificar aqui só para a gente ver como é que fica. A gente tem também a opção de estilização da fonte, onde a gente pode escolher uma fonte diferente, certo? Vou botar aqui essa fonte para a gente ver. Ó, coloquei o tema verdinho aqui, vou aplicar. E agora, olha só como eu mudei lá, né, os componentes do meu formulário e ele modificou todo o formulário, certo? Aqui nós temos um botão de desfazer, certo? Onde nós podemos desfazer alterações. Deixa eu abrir aqui novamente. Vamos criar aqui um novo campo, certo? Eu vou tocar aqui. Só um minutinho que está carregando ainda. Eu vou tocar aqui, abrir então a minha pergunta. Criei uma nova pergunta, certo? Quero desfazer o que eu fiz. Venho aqui em cima, desfaço e deixa eu desfazer, e eu não tenho mais aquela célula, certo? Aquela estrutura que eu adicionei porque eu desfiz a última alteração. Aqui a gente tem o botão de compartilhar, certo? Que nós já vimos. Aqui no menu de mais opções, nós vamos abrir o menu de mais opções do Google Drive, certo? Então nós temos aqui a opção de visualizar, marcar como estrela, para ele ficar marcado no Google Drive como estrela, fazer uma cópia no Drive ou mover para uma parte específica no Drive, certo? Essas funcionalidades aqui nós já conhecemos. Agora vamos ver mais sobre os componentes, certo? Nós podemos utilizar para fazer as perguntas. Se eu tocar numa célula, certo? Numa estrutura dessas, eu tenho a opção de mover. Basta a gente tocar aqui nessa parte superior e segurar, e aí a gente pode ordenar as perguntas como a gente quiser, certo? Eu vou clonar aqui essa pergunta. Vou tornar essa pergunta do qual é o seu nome obrigatório. Aqui de baixo, escreva um breve texto sobre você, certo? Como agora nós temos um texto, né? Eu pedi aqui para escrever um breve texto. Percebam que a opção de resposta curta já não é tão viável, certo? Então, vou botar aqui a opção de parágrafo, porque aí a gente tem um texto de resposta longa. Naquele componente, né, que a gente viu de múltipla escolha, que nós vimos na última aula, nós vimos que ao selecionar um componente, nós automaticamente desmarcamos outro, certo? Porque só pode haver uma resposta correta. Mas em casos de perguntas que, por exemplo, eu possa ter mais de uma resposta correta, certo? Como é que a gente
faz? Eu vou selecionar aqui essa célula, eu vou replicar ela aqui, certo? Então, criei uma nova pergunta. Em qual cidade você nasceu? Eu vou trocar esse texto e vou botar selecione abaixo as cidades que melhor. Qual das cidades abaixo você já visitou? Certo? Perceba que eu posso ter visitado mais de uma cidade, então a minha resposta, ela não necessariamente é só uma, certo? Então aqui, nos componentes, nos tipos de componentes, nós temos essa ferramenta aqui que é a caixa de seleção. O que é que a caixa de seleção faz, certo? A caixa de seleção permite que nós possamos escolher múltiplas respostas, certo? Eu vou tirar o outros daqui e vou deixar essas opções mesmo, certo? Então, automaticamente ele já salva o meu formulário, então não preciso tocar em nenhum botão de salvar. Eu vou marcar isso aqui como obrigatório. Essa daqui também obrigatória. E essa pergunta, né, esse texto, breve texto, que você deve escrever, eu vou deixar como não obrigatório, certo? Agora, bora simular uma resposta, ver, certo, como é que está o nosso formulário atualmente. Eu vou copiar aqui, vou abrir em uma nova guia. Opa! Nova guia. Eu vou colar. E aqui nós temos o nosso formulário, certo? Vou simular aqui a resposta. Perceba ó, que quando eu toco, ele seleciona o outro, certo? Só que nessa opção aqui, de baixo, eu posso ter múltiplas respostas, beleza? Então, ó, você pode fazer algo desse tipo e o formulário vai aceitar, certo? Aqui embaixo tem a opção de limpar todos os campos do formulário, então ele reseta para o modo inicial, né, de quando nós acessamos essa tela. Vou tocar em enviar. Vamos agora monitorar as respostas. Nós já temos 3 respostas, certo? Perceba que aqui a gente pode separar por pergunta. Então, a gente vem aqui, pergunta 1. Então, nós temos todas as respostas da pergunta 1, certo? Temos uma resposta em branco. Por que temos uma resposta em branco? Foi daquele formulário que eu não coloquei esse campo como obrigatório. Então, a pessoa ela poderia responder mesmo sem especificar qual era o seu nome, certo? Aqui não temos nenhuma resposta para essa pergunta. Aqui nós temos, certo? As cidades. Aqui no resumo, a gente tem uma visualização em forma de gráfico de pizza, certo? Então a gente pode ver, ó, como somente 2 pessoas responderam essa pergunta, uma é de Cachoeira e uma é de Salvador, então 50% das pessoas que responderam são de Salvador e 50% são de Cachoeira. E à medida que as pessoas vão respondendo, certo? O formulário, esse gráfico aqui ele vai se atualizando. Para aquele outro tipo, né, de combo de seleção, ele mostra esse gráfico em barra, certo? Então, de todas as respostas que nós tivemos, já houve uma visita a Salvador, uma visita à Feira de Santana, uma visita a Cruz das Almas, certo? Só que percebam que apenas uma pessoa visitou todos esses lugares, certo? Então, nós vimos mais alguns componentes do Google Forms nesse vídeo e iremos trabalhar com mais alguns componentes nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.